Agora que nós temos o sistema que faz com que o nome ou o cadastro do usuário vá para o banco de dados, nós vamos então criar agora o sistema que faz o login. E o login vai pegar o nome então do usuário e a senha, verificar se é igual àquilo que está cadastrado no banco de dados e então vai mostrar lá em uma barra em cima ou em algum local lá da página o nome desse usuário e um botão de sair. Então nós vamos agora colocar lá na página o nome dele e um botão de sair. Estamos com o cadastro do usuário e também com aquela página que mostra se esse usuário foi cadastrado com sucesso ou não. E agora nós vamos criar então uma página semelhante a essa, mas que ao invés de cadastrar, ela vai fazer o login do usuário. Então vou usar aqui essa mesma página que recebe o cadastro do usuário, aquela que tem o nome e a senha, mas vou alterar para agora ela receber o nome e a senha do usuário que vai entrar. Então, vou mudar aqui para salvar como e vou colocar aqui como login usuário o nome da página. E aí, eu vou mudar aqui o título. Ou então colocar aqui entrar no sistema. E aqui ao invés de cadastrar, eu vou mudar para entrar. Então agora a página login usuário.php é essa aqui. E o usuário vem aqui, digita o nome dele e a senha dele e aperta o botão entrar. E aí nós vamos mostrar o nome desse usuário em algum lugar aqui e também um link para sair. Como vai funcionar o login do usuário? Então eu vou aqui digitar, por exemplo, fulano, colocar a senha e apertar entrar. No caso aqui, ele ainda está mandando, o formulário ainda está mandando para recebe usuário. Então, eu vou ter que mudar aqui, ao invés de recebe usuário, a login, ela precisa verificar. Então, eu vou colocar aqui que ele vai mandar para a página verifica usuário.php. Essa página verifica usuário não vai fazer como essa recebe aqui. Essa recebe, ela pegava o nome do usuário, a senha, transformava essa senha em um código SHA-512 e inseria isso no banco de dados. Agora não, nós não vamos fazer um insert, nós vamos fazer um select ou uma busca no banco de dados para ver se existe aquele usuário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui agora o phpMyAdmin e vou tentar fazer uma busca como essa que eu gostaria que o usuário fosse capaz de fazer. Verificar qual o banco que nós estamos usando. O banco chama só banco. Então, vem aqui em banco, que tem usuários e aqui tem alguns usuários aqui que provavelmente eu vou ter que excluir. Mas antes de excluir, eu vou fazer uma procura. Então, eu vou vir aqui na aba procurar e aí vou colocar aqui, olha, fulano e a senha 123 e vou executar. Olha, retornou vazio aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer que não tem nenhum desses usuários aqui que o nome é fulano e a senha é aquilo lá. Então eu vou procurar esse cara aqui, olha, fulano com a senha 12345. Fulano, tudo minúsculo, 12345 e aperto executar. Agora sim, retornou aqui um item, que é o ID 1, nome fulano e senha 12345. E o select que ele usou foi esse aqui. Então, eu vou usar o mesmo select para
fazer a busca lá no meu sistema. Então, agora, ao invés de recebe o usuário, eu vou salvar essa página aqui como verifica o usuário. Porque é a mesma que para onde vai aqui do login, vai para aquela página verifica o usuário. Então, vem aqui, vou abrir o verifica o usuário, está aqui. E aí aqui no verifica o usuário, ele vai receber o nome, a senha do usuário e vai transformar essa senha num SHA-512, porque quando eu for fazer o select, que é esse aqui, olha. Se você se lembra bem, quando foi cadastrar o usuário, e essa senha ela foi cadastrada com aquele código SHA-512. Então, para verificar se são iguais, eu preciso também passar lá aquele código nessa senha. E aí, agora aqui nós vamos buscar com o select, e aqui ele está buscando tudo, quer dizer, ele está buscando ID, está buscando o nome e senha, porque ele colocou o asterisco. Eu só vou buscar aqui o ID e o nome do usuário. Dessa tabela usuário, onde o nome like fulano e senha like 12345. Isso aqui é código SQL e você pode alterar como você quiser. Agora aqui o que vai mudar? Nós não vamos mais verificar aqui se deu certo. Nós vamos usar esses valores. Por quê? Porque eu quero, quando o nome digitado for igual ao nome que está lá no banco e a senha digitada for igual a uma senha que tem lá no banco, eu vou mostrar o nome da pessoa. Então, quer dizer que esse nome aqui vai ser aquele nome que está lá no banco. E eu vou precisar do ID dele para outras questões, mas por enquanto lá na seção eu vou deixar tanto o ID dele, vai vir daquele select, quanto o nome desse usuário. Ambos vão vir lá do select. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos salvar esses itens na seção e aí apenas quando o usuário apertar sair é que nós vamos destruir essa seção e ele vai ter feito o logoff dele. Caso contrário, toda página que ele acessar que tiver acesso à seção vai mostrar o nome dele e o link para a saída. Então, aqui, o que vai mudar aqui no caso é essa parte que ao invés de verificar se deu certo o insert, eu vou pegar os itens ID e nome, se existem, ou falar para o usuário que deu erro lá, o login não funcionou. Utilizando aqui a função MySQL Query, nós podemos verificar, por exemplo, se aquele select retornou alguma linha. Para que isso? Se vocês viram aqui na busca, né, na procura aqui, quando eu digitava fulano 123, que retornava vazio, ou seja, nenhum registro foi retornado, nenhuma linha foi retornada do banco de dados. Por quê? Porque não existia ninguém com o nome fulano cuja senha fosse 123. Mas 1, 2, 3, 4, 5 já existia. Então, aqui eu consigo verificar, olha, que veio um registro, quer dizer, uma linha do banco de dados veio parar aqui, e eu posso verificar essa quantidade de linhas com essa função aqui, olha. Então, eu salvo o resultado na MySQL Query. Se esse select retornou algum erro, esse resultado já vai dar false, tudo isso aqui vai dar false e eu simplesmente saio desse if. Caso contrário, se o select
funcionou, aqui ele está mostrando quantas linhas retornaram. Então, eu posso mostrar, olha, realmente existe o usuário. Só por enquanto, usar esse if aqui, só para verificar se está funcionando o sistema. Depois, nós vamos proceder para salvar os itens lá na seção. Então, aqui, ao invés de testar aquele outro comando lá, nós vamos testar esse if aqui. E agora, eu vou salvar aqui numa variável chamada resultado. O item aqui, ou o comando que será executado, será aquele comando SQL. E, ao invés de link, eu tenho uma ligação, que é essa variável que salva a conexão do PHP com o banco de dados. E agora aqui, olha, nós podemos mostrar quantas linhas foram retornadas usando lá esse MySQL e NumRows. Como que ele funciona? Você pode guardar, olha, linhas numa variável e usar essa variável dentro de uma string. Então, aqui no caso, eu estarei pegando a quantidade de linhas retornadas pelo esse comando SQL, ou seja, esse comando aqui, e verificando quantas linhas ou quantos usuários foram encontrados. Por quê? Porque a quantidade de usuários encontrados é igual à quantidade de linhas. Então, ele vai estar exibindo isso lá. Agora, por exemplo, eu vou tentar acessar o sistema. Agora, na página Login Usuário, eu vou tentar acessar com fulano 123, aperto Entrar, e ele mostra aqui, olha, quantos usuários foram encontrados. 1. O que ele fez de busca? Se você prestar atenção aqui, ele não usou nem o usuário que eu peguei, nem a senha. Então, qualquer que fosse o usuário que eu digitasse aqui, olha, e senha, ele de qualquer maneira encontraria um usuário. Por quê? Porque ele está fazendo esse select aqui sempre, com fulano no lugar do nome e 1, 2, 3, 4, 5 no lugar da senha. Para usar o usuário aqui no lugar de fulano, basta eu colocar aqui dentro dessa string do comando SQL a variável que recebe aqui o nome. No caso da senha, como eu vou usar a senha criptografada, eu não posso usar somente senha, eu preciso usar a senha criptografada. E aí sim, eu consigo agora fazer a conexão lá naquele banco e verificar se tem algum usuário com o nome e a senha que eu digitei agora há pouco. Então, por exemplo, se eu colocar aqui teste e teste, e apertar entrar, ele encontrou 0 usuários. Por quê? Porque aqui ele usou como nome teste e como senha teste. Se eu vier aqui e fizer uma procura com o nome teste e a senha teste, ele não encontrou nenhum usuário. Inclusive, se eu buscar apenas por nome teste, você vai ver que ele já não encontra ninguém lá. Mesmo assim, ele não encontra nenhum usuário. Então, aqui de qualquer jeito retornaria 0. Agora, vamos tentar usando um usuário conhecido. Então, olha, eu tentei com fulano e a senha 123456. Se nós olharmos lá no banco, eu tenho aqui, olha, o usuário fulano com a senha 12345 e não tem aqui nenhum com senha 123456. Mas o que é que aconteceu? A questão aqui é que essa senha, você tem que se lembrar que a senha 123456, ela só era 123456 até aqui. Quando eu utilizei ou criptografei essa senha, ela não é mais esses itens aqui. Então, provavelmente, ela é um desses dois usuários aqui, com ID 9 ou 10. Então, um dos dois tem aquela senha 123456. Se eu vier aqui e fizer um eco desse comando
SQL, eu posso até verificar qual foi o usuário encontrado, né? Então, aqui, por exemplo, olha, eu vou copiar esse select aqui inteiro e vou usá-lo lá no SQL para ver quem é que é esse usuário. Então, eu colo aqui, aperto executar e ele retornou aqui, olha. O ID do usuário é 7 e o nome é fulano. Então, vamos ver quem que é aqui, ó. É o 7, é o fulano, esse cara aqui, com essa senha aqui. Essa senha aqui é equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, codificado em SHA-512. Se você prestar atenção aqui, o like ele não está levando em conta se a letra está maiúscula ou minúscula.